Bom dia, Pepitas. Terceiro dia de jejum e eu estou para a hora da morte. Eu comecei errado, continuei errado, mas agora eu vou melhorar e eu não posso voltar atrás, porque eu não vou conseguir fazer de novo. E eu entendi uma coisa, eu estava fazendo jejum direcionado por um pedido, né? Só que eu mesma falei que Deus não é o gênio da lâmpada. E aí eu fui lá e mandei um pedido igual ao gênio da lâmpada. Então agora o meu jejum, eu já pedi perdão. Eu falei, ó, meu jejum agora é direcionado para me conectar mais com Deus. Esse esforço, gente, eu não consigo ficar sentada. E eu já fiz jejum uns 3 dias antes e ficou tudo bem. Eu poderia ter continuado, eu não quis. Mas eu não sei o que tá acontecendo, eu tô passando muito mal. Pode ser uma guerra espiritual? Pode. Mas eu acho que é só uma falta de preparação minha mesmo. Em todo caso, vamos ler Êxodo do 25 ao 27. As ofertas para o tabernáculo. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro, prata e cobre, e azul, púrpura, carmesim, linho fino e pelos de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho, peles de texugos e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas e pedras de engaste para a estola e para o peitoral. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo eu o fareis. A arca do concerto. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio e de 1 côvado e meio a sua altura. E cobri-la-á de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás. Farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. E farás varas de madeira de acácia e as cobrirás com ouro. E colocarás as varas nas argolas aos lados da arca para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. E depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Será que é a arca da aliança? O propiciatório. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro, é a arca da aliança. De ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim... Preciso encostar, gente. E o outro querubim farás um querubim na extremidade de uma parte e outro querubim na extremidade da outra parte. Dê uma só peça com o propiciatório. Fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. As faces deles, uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que te darei. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. A mesa dos pães ázimos. Também farás uma mesa de madeira de acácia. O comprimento será de 2 côvados, a sua largura de 1 côvado e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobri-la-ás com ouro puro. Também lhe farás uma coroa de ouro ao redor.
Também lhe farás uma moldura ao redor da largura de uma mão, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Defronte da moldura estão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia, e cobri-lo-ás com ouro, para levar com eles à mesa. Também farás os seus pratos, as suas colheres, as suas cobertas e as suas tigelas com que se hão de oferecer libações. De ouro puro os fará. Por isso que o povo quer tanta arca, né? E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face perpetuamente. O castiçal de ouro. Também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido se fará este castiçal. O seu pé, as suas canas, as suas copas, as suas maçãs e as suas flores serão também de ouro. E dos seus lados sairão 6 hastes, 3 hastes do castiçal de um lado dele e 3 hastes do castiçal do outro lado dele. Numa haste haverá 3 cálices com o formato de amêndoas, uma maçã e uma flor, e 3 cálices com o formato de amêndoas na outra haste, uma maçã e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do castiçal. Que bonito. Mas no castiçal mesmo haverá 4 cálices no formato de amêndoa com suas maçãs e com suas flores. E uma maçã debaixo de 2 hastes que saem dele, e ainda uma maçã debaixo das outras hastes que saem dele. E ainda mais uma maçã debaixo de outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do castiçal. As suas maçãs e as suas hastes serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. Os seus espivitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro os farás com todos estes vasos. Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo, que foi te mostrado no monte. As cortinas. O tabernáculo fará de 10 cortinas de linho fino torcido, azul, púrpura e carmesim. Com querubins as farás de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas estas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. 5 cortinas se enlaçarão uma a outra e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás laçadas de azul na ponta da cortina, da extremidade do primeiro conjunto. Assim também farás na ponta da extremidade da outra cortina do segundo conjunto. 50 laçadas fará numa cortina, e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina que está no segundo conjunto. As laçadas estarão presas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro, e ajuntarás com estes colchetes as cortinas uma com a outra, e formará um tabernáculo. E farás também cortina de pelos de cabras para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados, e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão da mesma medida. E juntarás 5 destas cortinas à parte, e as outras 6 cortinas também à parte. Então dobrarás a 6ª cortina à frente da tenda. E farás 50 laçadas na borda da cortina, na extremidade do conjunto, e outras 50 laçadas na borda da outra cortina do segundo conjunto. Farás também 50 colchetes de cobre, e colocarás os colchetes nas laçadas. Assim ajuntarás a tenda para que seja uma.
E a parte que sobejar das cortinas da tenda, a saber, a metade da cortina que sobejar penderá de sobras às costas do tabernáculo. O côvado de um lado e o côvado do outro, que sobrar no comprimento das cortinas da tenda, penderá de sobra aos lados do tabernáculo de um e de outro lado para cobri-lo. Farás também à tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho e outra coberta de peles de texugo em cima. Ele vai colocar as tábuas dos 10 mandamentos na arca. As tábuas. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que serão postas verticalmente. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados e a largura de cada tábua será de 1,5 côvado. 2 encaixes terá cada tábua, travadas uma com a outra. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo assim: 20 tábuas para a banda do meio-dia ao sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua para os 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas de outro lado do tabernáculo, para o lado norte. Eu achei que fosse as tábuas do 10 mandamentos, mas não é. Com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E do lado do tabernáculo para o ocidente farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo de ambos os lados. E por baixo se ajuntarão, e também em cima deles se ajuntarão uma argola. Assim se fará com as 2 tábuas, ambas serão por tábuas para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases. 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Farás também 5 travessas de madeira de acácia para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambos os lados para o ocidente. Bem, faz um favor, fecha a janela de vidro aqui, o barulho está muito alto, eu não sei se vai atrapalhar aqui. Empurra. Perfeito, obrigada, querida. Farás também 5 travessas de madeira, obrigada, da acácia, de acácia para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 travessas para as tábuas de outro lado do tabernáculo, de ambos os lados para o ocidente. E a travessa central estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. E cobrirás de ouro as tábuas e farás de ouro as suas argolas, para passar por elas as travessas. Também as travessas as cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte, o véu do santuário. Depois farás um véu azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido. Com querubins de obra-prima se fará. E colocá-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia cobertas de ouro. Seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. E pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e porás a arca do testemunho ali dentro do véu. Este véu fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. A mesa porás fora do véu, e o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul. Mas a mesa porás ao lado do norte. Farás também para a porta da tenda uma cortina azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido, obra de bordador. E farás para esta cortina 5 colunas de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro,
Seus cochetes serão de ouro e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre. O altar do holocausto. Farás também o altar de madeira da acácia. 5 côvados será o seu comprimento e 5 côvados a sua largura, será quadrado o altar. E 3 côvados a sua altura. E farás chifres nos seus 4 cantos. Os seus chifres serão do mesmo e o cobrirás de cobre. Far-lhe-ás também os seus recipientes para recolher a sua cinza e as suas pás, as suas bacias. E os seus garfos e os seus braseiros, todos os seus utensílios os fará de cobre. Far-lhe-ás também uma grelha de cobre em forma de rede, e farás para esta grelha 4 argolas de metal dos seus 4 cantos. E os porás dentro da borda do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até ao meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de cobre. E os varais serão postos nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar quando for levado. Oco e de tábuas o farás, como te foi mostrado no monte, assim o farão. O pátio externo. Farás também o pátio do tabernáculo, ao lado do meio-dia para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino torcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também para o lado norte, as cortinas no comprimento serão de 100 côvados. E as suas 20 colunas, as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do pátio para o lado do ocidente haverá cortinas de 50 côvados. As suas colunas 10 e as suas bases 10. Semelhantemente, a largura do pátio do lado oriental para o levante será de 50 côvados. De maneira que haja 15 côvados de cortinas de um lado, suas colunas 3 e suas bases 3. E 15 côvados das cortinas do outro lado, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E à porta do pátio haverá uma cortina de 20 côvados de azul, púrpura e carmesim, e de linho fino torcido, de obra de bordado, as suas colunas 4 e as suas bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão enlaçadas de faixas de prata. Os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de 100 côvados, e a largura de cada lado de 50. A altura de 5 côvados, as cortinas serão de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. No tocante a todos os vasos do tabernáculo para todo o seu serviço, até todos os seus pregos e todos os pregos do pátio serão de cobre. O azeite. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido, para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até a manhã, perante o Senhor. Isto será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel pelas suas gerações. E foi isso, não tenho forças para continuar, mas vai dar certo. Eu só acho que eu tô tão mal assim, porque eu não comi tanto sal, não bebi tanta água. E eu tava comendo muito esdrúxulamente, né, gente? Tudo e mais um pouco. Então eu não me preparei adequadamente pro jejum. Eu não comecei fazendo um jejum mais longo, fazendo uma refeição por dia. Eu só cheguei e meti-lhe o louco. Então a culpa é minha, tá? E aí, agora eu vou continuar comendo sal, bebendo mais água. E o meu metabolismo ainda não entendeu que é pra queimar minha gordura, porque assim que começar, esse mal-estar todo vai passar, então eu tenho que ser forte. Se eu morrer, amo vocês. Fiquem com Deus. Aceitem Jesus nos vossos corações. E um resto de semana abençoado.